Questão 4. Determine a soma dos números associados às proporções corretas. E aqui ele fala sobre a função, né? Dada a função. Então aqui ele escreve a função. Esse formato aqui de função a gente chama de formato analítico, tá? É a forma analítica da função. Então aquele outro formato que a gente estava utilizando nas questões é o formato de diagrama. Formato de diagrama, né? Diagrama de Venn. E esse formato aqui a gente chama de formato analítico da função. Tá? Esse é o formato mais tradicional utilizado quando a gente está escrevendo funções. Tá? A gente tem que saber interpretar o que significa, né? Como é que a gente consegue significar esse formato. Tá certo? Então aqui a lei de formação é 3x menos 1. O que significa então? Vamos lá. Primeira coisa. A primeira coisa que aparece aqui é o nome da função. Então aqui, ó, isso aqui é o nome da função. É aquelas flechas, né? O nome dessa função, o nome da função é f. Então vamos desenhar isso no diagrama de Venn, tá? O nome da função é f. Ou seja, se a gente fosse interpretar isso no diagrama de Venn, nós temos dois conjuntos, porque a função é um relacionamento entre dois conjuntos. E ele acabou de dizer para a gente que essas flechinhas, essas flechas, o nome dela é f, tá? O nome dessa flecha é f, foi isso que ele disse, tá? F. Daí aqui ele deu o primeiro conjunto, o conjunto de partida, também chamado de domínio. Ele falou que o domínio da função é o conjunto menos 1, 0 e 1. Então aqui, o primeiro conjunto que aparece é o domínio. Então aqui, para a gente relembrar, isso aqui é o domínio. Domínio. Tá? A flechinha, indicando então aqui, ó, as flechinhas, né? A função. E aqui ele deu o segundo conjunto. O segundo conjunto também chamado de contradomínio. Então aqui nós temos o contradomínio. Esse aqui é o contradomínio. Qual é o conjunto do contradomínio? É o menos 4, menos 1 e o 2. Tá certo? Menos 4. Olha o que acontece. Aqui, muito cuidado, tá? Porque se tu colocar aqui que todo contradomínio recebe a flecha, pode dar um erro, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é, vamos apagar essas flechas aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Essas flechas estão chegando, mas eu ainda não sei em quem elas estão chegando, tá? Então vamos fazer só meio do caminho. Essa flecha chamada F, ela está chegando aqui em algum lugar, que é a imagem, né? Que eu não sei quem é. Tá certo? Mas o contradomínio, os números que estão aqui no contradomínio, são esses números aqui, o menos 4, menos 1 e o 2. Então aqui eu coloco menos 4, menos 1 e o 2. Mas eu não sei se o menos 1 vai chegar aqui no 2, ou se o menos 1 vai chegar no menos 1, ou o menos 1 vai chegar no menos 4, né? Ou se o 0, para onde vai o 0? Eu não sei para onde vai, tá? Porque quem me diz a imagem é a lei de formação, tá? Então só lembrando, domínio é esse primeiro cara aqui em azul, esse cara aqui, domínio. O segundo cara, contradomínio. Isso aqui, contradomínio, certo? Primeiro carinha aqui, função, nome da função. E agora aqui a lei de formação. A lei de formação vai me dizer quem esses caras estão flechando. Então, por exemplo, quem o menos 1 está flechando? Será que é o menos 4? Será que é o menos 1? Será que é o 2? Para isso eu vou ter que substituir aqui e fazer a conta. Então eu quero saber quem o menos 1 flecha. Quem o menos 1 flecha, né? Lembra ali da outra questão que eu falava assim, ó, o menos 1 flecha, e aqui eu colocava um número de quem ele está flechando, né? Menos 1 flecha tal número, né? A imagem do menos 1 é o... Quem é esse cara? Esse cara vai ser o resultado aqui de eu colocar menos 1 no lugar do x. Então é isso que eu vou fazer. 3 menos 1. Quando está juntinho assim é multiplicação. Então aqui é uma multiplicação. 3 vezes menos 1, menos 1. Quanto é que dá essa conta? 3 vezes menos 1.
sinais diferentes sempre dá menos. O 3 é positivo e o menos 1 é negativo. Na multiplicação tem regra de sinal, sinais diferentes, menos. Mais com menos, menos. Menos quanto? Daí só faz a multiplicação. 3 vezes 1, 3. Então é o menos 3. Então, menos 3, menos 1. Se você está devendo 3 e passa a dever 1, né, deve mais 1, então agora você está devendo mais. Está devendo 4. Estava devendo 3, né, e criou dívida de 1. Está devendo 4. Ou seja, eu descobri. O menos 1 está flechando o menos 4. Então aqui eu já descobri que o menos 1 flecha o menos 4. E agora sim eu posso ter toda a certeza do mundo que esse cara aqui flecha o menos 4. Tá certo? Agora vamos ver quem o 0 vai flechar. Qual é a imagem do 0? Né? Qual é a imagem do 0? Eu quero descobrir qual é a imagem do 0. Quem o 0 está flechando? A imagem do 0 é quem? Para eu descobrir isso, no lugar aqui do x, eu vou colocar o 0. Então vai ficar 3 vezes 0 menos 1. Então vamos lá, 3 vezes 0 menos 1. Então vamos calcular. 3 vezes 0 dá 0. Daí ficou 0 menos 1. Quanto é que é 0 menos 1? Você tem 0, eu tiro 1, está com dívida de 1. Então, o 0 flecha o menos 1. A imagem do 0 é o menos 1. O 0 flecha o menos 1. Então, aqui o 0... Opa, aqui eu posso continuar, deu certinho. O 0 vai flechar aqui o menos 1. E por fim, né, aqui eu vou calcular, mas eu tenho que dar 2, né? Isso aqui tem que dar 2, mas vamos calcular. Quero saber qual é a imagem do 1. Qual é a imagem do 1? Né? Então, tem que fazer aqui a conta para descobrir quem o 1 está flechando. No lugar do x, eu coloco o 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3. Então, ficou 3 menos 1. E 3 menos 1, isso dá... 3 menos 1 é 2. Então, o 1 está flechando o 2, né, conforme esperado. O 1 flecha o 2. Então, aqui o 1 flecha o 2. E agora, né, eu consegui interpretar aqui a função analítica. Ó. A função analítica, a forma analítica dela, interpretei aqui no diagrama de Venn. E agora isso aqui basicamente virou a questão anterior, né? Basicamente virou aqui a questão anterior. Vamos então aqui ver quais que são verdadeiros ou falsos. O 1 flecha o 2. O 1 flecha o 2? Sim. O 1 flecha o 2. O f de 1 é 2. Isso é verdadeiro. X aqui em cima. O 0 flecha o 0. Vamos ver. O 0 flecha o 0? Não. O 0 flecha o menos 1. A imagem do 0 é menos 1. Então, isso aqui é falso. A imagem do menos 4 é o menos 1. Ou seja, o menos 4 flecha o menos 1. O menos 4 flecha o... Ué, não tem nem menos 4 aqui. O menos 4 não flecha o menos 1. O menos 1 flecha o menos 4. Que são coisas diferentes. Isso é falso, tá? O menos 4 não está flechando o menos 1, porque nem existe menos 4 aqui no domínio. Não existe menos 4 no domínio. Então, isso aqui é falso. O menos 1 flecha o menos 4. O menos 1 flecha o menos 4? Verdadeiro. Menos 1 flecha o menos 4. A imagem do menos 1 é o menos 4. Então, isso aqui é verdadeiro. As corretas aqui é 1 e a 8. 1 mais 8, 9. E agora sim, a gente fecha aqui a questão 4.